Bom dia, meu nome é Marcelo Carvalho, estou aqui mais uma vez junto com a Max Former para trazer mais algumas informações sobre alguns suplementos que podem ser úteis não só na prática esportiva, mas também na prática clínica. E um que eu gosto de falar bastante, apesar de ter muita informação e muita pesquisa em cima, acredito que seja um dos produtos que tenha mais pesquisa científica hoje, tanto na aplicação clínica quanto na nutrição esportiva, é o Whey Protein, ou Whey Protein, que ficaria melhor a pronúncia. O Whey, na verdade, o que consiste o Whey? O Whey é feito das proteínas do soro do leite. Então, como foi descoberto? Quando foi feito o processo de fabricação do queijo, que sobra aquele soro, começaram a perceber, começaram a desenvolver pesquisas naquele soro, que aquele soro poderia ser um alimento extremamente rico. E justamente foi isso que encontraram, o soro do leite, um perfil que nós chamamos de um perfil aminoácido, um perfil de aminoácido extremamente rico, e que esses aminoácidos, essa associação desses aminoácidos, nós consideramos como aminoácidos uma proteína de alto valor biológico, porque possui todos os aminoácidos essenciais. Bom, dentro das estrelas do Whey, que nós colocamos assim como são dois compostos extremamente significativos e que fazem uma diferença grande no funcionamento do corpo humano, nós temos basicamente dois compostos, que são os aminoácidos de cadeia ramificada, ou como todo mundo conhece como BCAA, e a cisteína, que também contribui muito para o nosso metabolismo. Antes de eu entrar exatamente nesses dois, vamos falar assim um pouco das proteínas que tem no mercado, a proteína do soro do leite que tem no mercado. Então, na verdade, nós temos no mercado, de uma maneira bem pontual, três tipos de proteína. Nós temos a proteína concentrada, a proteína isolada e a proteína hidrolisada. O que vem a ser cada uma? A concentrada, como o próprio nome está dizendo, é um produto que tem uma alta concentração de proteína do soro do leite. Ele vai de 25% até 80%. A gente fala que ele é concentrado, mas as concentrações podem ser de mínimo 20%, indo até 85%, 90%. Na maioria das vezes, as proteínas concentradas, elas no processo de elaboração, não se faz a extração toda, por exemplo, da fração do carboidrato, por exemplo, a lactose, você acaba tendo a associação de lactose com a proteína concentrada. Quando nós passamos por uma proteína isolada, uma Whey Protein isolada, você com certeza tem o isolamento total das proteínas do soro do leite, ela não tem carboidrato, ela é zero lactose, e você chega a ter 90%, 95% de proteína do soro do leite. Digamos assim, seria um processo um pouco acima do concentrado, um processo mais nobre, um processo realmente onde eu consigo um aporte, uma proteína de melhor qualidade no processo de elaboração. Bom, quando a gente passa mais adiante, a gente pensa na proteína hidrolisada, na Whey Protein hidrolisada. O que é essa hidrolisação? Na verdade, é um processo, para ficar mais fácil, assim, de fracionamento dessa proteína. Ela se torna uma proteína que nós dizemos com um peso molecular menor. Isso faz com que a digestibilidade dessa proteína seja melhor e que o processo absortivo dela seja também bem interessante. E, sobretudo, a principal característica da proteína hidrolisada é o baixo perfil alergênico que ela tem. Em relação à quantidade de aminoácidos de cadeia ramificada que existem entre, por exemplo, a isolada e a hidrolisada, os estudos mostram que essa concentração é muito parecida. Mas quando nós pensamos num paciente, por exemplo, intolerante a uma fração proteica da proteína, que é a beta-lactoglobulina, essa fração proteica, nós conseguimos quebrar não 100% dela, mas grande parte na fração hidrolisada, na proteína hidrolisada, fazendo com que essa proteína tenha um perfil alergênico extremamente reduzido quanto a isolada. Então cabe o papel do nutricionista, seja clínico ou esportivo,
ao nutricionista como um todo, identificar se existe ou não um perfil alergênico às proteínas do leite, e aí sim prescrever qual seria mais interessante, ou a isolada ou a hidrolisada, ok? Voltando agora às estrelas que a gente fala da whey, que é o BCAA e a cisteína. O BCAA, aí nós colocamos assim a leucina no BCAA como o grande fator diferencial nos aminoácidos de cadeia ramificada. Já tem estudos mostrando realmente que a leucina presente no BCAA, ela é responsável por todos os fatores de crescimento, por estimular uma via de transcrição chamada via da mTOR, a via da AKT e posteriormente a via da mTOR. E que essa mTOR, que esse aumento de fosforilação que a gente fala em bioquímica da mTOR, sinaliza o aumento da síntese proteica. Por isso que a whey hoje é tão procurada para os indivíduos que querem ganhar massa muscular. Lembrando que a whey, se nós estamos falando em massa muscular, nós também estamos falando de prevenir a massa muscular, nós estamos falando em sarcopenia, que é um processo fisiológico de redução da massa magra. É um processo natural que acontece com os idosos. Mas se nós pudermos postergar esse processo de sarcopenia, por exemplo, com o uso de uma proteína do soro do leite, para inibir esse processo, até estimular, associado ao treinamento de força, é importante falar isso, que ela estimula essa sinalização, mas que é fundamental o treinamento, o exercício resistido, o exercício de musculação, ele é fundamental para ele seria o grande fator, na verdade, e a whey entraria complementando. Então, seja para os exercícios para indivíduos que querem ganhar massa muscular, ou até mesmo para idosos que querem combater o processo de sarcopenia, a whey é extremamente bem-vinda, justamente pela leucina composta nesse whey, estimular fatores de crescimento. Ainda assim, nós temos a cisteína, e a cisteína é um aminoácido extremamente interessante no processo de metabolismo hepático, no processo de detoxificação hepática, de transformar substâncias estranhas ao corpo que são lipossolúveis em substâncias hidrossolúveis e conseguir justamente fazer a eliminação dessa substância. A cisteína se faz extremamente importante nesse processo. Então a gente fala que a cisteína auxilia no processo de detoxificação hepática. E além disso, a cisteína ela é um precursor de uma molécula que nós chamamos de glutationa. O que essa molécula faz? Quando ela é associada com a glicina e com o ácido glutâmico, formando a glutationa, que é uma importante molécula de combate ao estresse oxidativo, ou seja, ao excesso de radicais livres. Então, nós, com a cisteína dessa whey, por exemplo, nós podemos sim modular o processo do estresse oxidativo, a combater, digamos assim, o efeito deletério dos radicais livres. Então, por isso que a whey hoje é um produto extremamente procurado. Com whey, nós sinalizamos ganhos de massa muscular, melhoramos o processo de detoxificação hepática, prevenimos perda de massa muscular e modulamos o processo de estresse oxidativo, ou seja, ao combate à produção de radicais livres. Por isso, hoje a whey é um produto extremamente procurado. Mas deve ser usado com muito critério, sempre com o acompanhamento de um profissional, para que justamente não se provoque um excesso de consumo de proteína, ou lógico, se você está consumindo esse produto, o seu balanço energético ao longo do dia tem que ser extremamente bem modulado, bem adequado, para que realmente você usufrua dos benefícios desse suplemento. Eu espero mais uma vez ter contribuído com os colegas, seja os leitores, seja os seguidores aí da Maxform como um todo. Volto a deixar o meu contato, trabalho em Brasília, como já dito anteriormente, no edifício Brasil 21, Torre C, sala 903, telefone 3039 9091, meu e-mail para contato marcelo@academiaathlon.com.br. Gente, mais uma vez obrigado e até a próxima.